Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário de número 10 entrando no ar. Olha como tá durando isso aqui. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que às vezes a gente não entende direito, parece que ele tá falando em malacandriano, não sei. Puxa. Rosa. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Marcos, que adora os livros do C.S. Lewis. Bom dia, pessoal. Eu sou o Mark. Pode me chamar de Marcos se quiser, não esquecendo de me chamar pro almoço. E eu estou aqui com a linda e energética Carol, que sempre domina todas as nossas conversas. Olha só. Energética. Só que não, né? Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Lucas e eu queria ser uma filóloga pra poder entender das línguas e poder descrever o Lucas, mas eu só vou ficar aqui, oi, eu sou a Carol e eu tô com o Lucas. Muito bom. Foi bom, foi bom. Boa. Olá, pessoal, eu sou o Lucas e eu tô aqui com o Paulinho, que tá fazendo esse planeta ser menos silencioso. Uau, rapaz! Uma das melhores aberturas do podcast. Caramba! Que referência! Muito bem, gente. Nós estamos aqui para falar de... Agora, com o Mark aqui com a gente sempre fica com medo de usar a palavra, o nome do cara, mas é C.S. Lewis, como a gente chama em português. Pode falar em português que a gente não tá falando inglês, não. Pode ser C.S. Lewis, pode ser C.S. Lewis. A gente pode usar qualquer desses termos aqui, mas já é o terceiro livro em 10 programas literários, é o terceiro do Lewis que a gente faz aqui, e a gente vai conversar sobre o primeiro livro da trilogia cósmica, aquele livro que quando a gente gravou a biografia de C.S. Lewis a gente não fazia ideia, pelo menos eu não fazia ideia do que se tratava, e a Thomas Nelson Brasil lançou recentemente, e o livro veio no Clube Ictus do mês passado, a gente decidiu ler e encarar pelo menos o primeiro, né? O segundo e o terceiro a gente vai ver se a gente encara mais pra frente, quem sabe, assim que a gente se recuperar desse. Mas estamos aqui pra falar sobre Além do Planeta Silencioso. Muito bom, gente. Olha só, o Mark tá aqui de volta com a gente, já gravou 2 programas, né? Gravou sobre o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Livro que ele indicou como Peixe Grande, Exato. Né? E o Leão a Feiticeira do Guarda-Roupa, do Lewis também, das Crônicas de Nárnia, tá de volta aqui com a gente. E o Lucas tá estreando hoje. Quem é o grande Lucas Gonçalves que está com a gente hoje? O Lucas é um amigo que nós conhecemos por conta do Movimento Mosaico, que a gente já falou algumas vezes aqui no podcastirmãos.com. Ele é aqui de Jundiaí, a gente se encontrou num dia com outros amigos, descobri que ele é apaixonado por Lewis e Tolkien. Vai ficar muito engraçado. Eu não quero saber como falar Tolkien corretamente, eu prefiro continuar falando Tolkien, porque eu nunca mais vou conseguir falar Lewis. Mas enfim. É justo. Eu quero ver você falar Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. E conversando com ele, descobri que ele curte muito, e ele me falou do lançamento do Além do Planeta Silencioso, da trilogia cósmica pela Thomas Nelson. Eu falei, nossa, que legal, né? Muito interessante, mas eu nem sabia do que se tratava. Mas agora que eu li, eu já entendi um pouquinho. Mas foi muito interessante isso, cara, porque eu não sabia mesmo do que se tratava. Eu sabia que era alguma coisa de espaço, né? De alguma ficção científica envolvida. Mas eu li sem ter nenhuma informação mesmo sobre ele, né? Até fugi de alguns spoilers de quase 100 anos, mas eu consegui fugir pra poder ler o livro na íntegra e ter as surpresas. Vai poder ter spoilers aqui ou não? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Não precisa falar o fim do livro, né? Mas acho que é tranquilo. Porque assim, muita gente tá ouvindo, não leu o livro, mas quer saber sobre o livro e gostaria de ter mais detalhes. E quem já leu quer saber da nossa repercussão também, do que a gente achou, né? Pra isso que a gente grava o literário também. Mas é interessante, gente, acho que a gente pode começar por aí, porque o tempo todo, lendo assim, os primeiros capítulos, eu fiquei imaginando o que significava esses capítulos para alguém que vivia em 1938. Eu ficava pensando, cara, ninguém nem fazia ideia do que era uma corrida espacial. É, verdade. O que existia de ficção científica na época, pelo que eu pesquisei, olha só como esse livro
livro é importante para a ficção científica, né? Pessoas como Arthur C. Clarke, ainda assim, tinham acabado de nascer, basicamente. O Isaac Asimov ainda não tinha idade para ter escrito seus livros. O Philip K. Dick também. Então, assim, esses grandes nomes da ficção científica, alguns já tinham nascido e tal, mas ainda não tinham escrito seus livros clássicos de ficção científica, né? O que tinha na época... O Lewis menciona é o H.G. Wells. Exatamente. O que já tinha na época eram os livros do H.G. Wells, que ainda estava vivo quando o Lewis escreveu. O Admirável Mundo Novo, que é de 32. Ah, o Admirável Mundo Novo, mas é uma ficção científica na Terra, né? Ele é mais uma distopia, mas é bacana considerar ele por causa do momento histórico, né? Isso entre guerras e etc, assim, isso... O autor de Um Admirável Mundo Novo é o Aldous Huxley. Ele, o C.S. Lewis e o J.F.K., presidente americano, morreram no mesmo dia. No mesmo dia? Olha só! Caramba! 22 ou 23 de novembro de 63. Eu já era gente, mas eu ainda não tinha nascido. Eu tava para nascer ainda. 22 de novembro de 63. Os Caramba! três morreram no mesmo dia. Eu já falei isso em outros episódios, né? Mas eu não consigo ler um livro ou assistir um filme sem saber em que época foi escrito, porque faz muito sentido para entender toda a mente por trás desse livro, né? Se você lê com a cabeça de hoje, muita coisa não vai fazer sentido. O próprio fato de termos um planeta no sistema solar habitado por várias civilizações. A gente não consegue aceitar isso hoje. Mas eu imagino, assim, ele escrevendo isso na época e isso sendo recebido na época. Porque, uma coisa muito interessante, ele vende esse livro como sendo uma história real, gente. É o Bruxa de Blair de 1938. Isso é muito... E assim, pra quem vai seguir na trilogia, isso é bem importante, assim, na sequência, no Perelandra, pelo menos. No comecinho, né? Isso. É genial. Mas também acho que é real, que tem essa sociedade secreta. Não, mas eu creio que faz parte do gênero, né? Se você vender apenas como brincadeirinha de criança, perde toda a graça, eu acho. Sim, mas a questão da época é bem interessante mesmo. E é um dos primeiros livros do Tolkien. É um dos primeiros livros do Lewis também, né? Vamos falar em Tolkien, foi resultado de aposta entre os dois. Não aposta, né? Não, combinado entre eles, que cada um ia escrever um livro de literatura fantástica, aí vamos dizer, vai. E eles sortearam Viagem no Tempo e Viagem Espacial, e o Lewis pegou Viagem Espacial, e o Tolkien nunca escreveu sobre a viagem no tempo, né? Você acha que o finzinho do livro que ele fala sobre viagem no tempo é uma espetada pro Tolkien? Eu não pensei isso, viu? Mas talvez. Será? Mas será que a Viagem no Tempo não acabou sendo o que a gente conhece como O Senhor dos Anéis? Então, eu também achava que fosse. Então, eu tava lendo ontem, né, me preparando um pouquinho aqui para conversar com vocês. O Tolkien, ele comenta sobre a trilogia cósmica e ele explica esse contexto, né, em uma das cartas pro editor dele. Aí ele fala que ele até começou a escrever a viagem no tempo dele, só que tava sugando mais tempo e energia dele e numa brincadeira tava começando a se tornar um pouco de peso, mais ou menos. E aí ele aborta a ideia, né? Mas isso foi antes ou depois de começar todo o universo do Senhor dos Anéis? Então, é durante, né? Porque a vida do Tolkien praticamente é a construção do universo do Senhor dos Anéis, né? Desde 17 pra frente, ele sempre tá escrevendo alguma coisa. Então, é meio que paralelo. Entendi. Mas a ideia até ele faz um rascunho numa das cartas. Ele fala, basicamente, seria uma viagem de um pai e um filho, temporalmente, né? Até chegar numa Atlântida mítica, que seria Númenor, que aparece na Segunda Era da mitologia de Tolkien, e basicamente ele aproveita assim um pouco dos ensejos assim desse esqueleto, e aí ele faz a queda de Númenor, na verdade. Eu não sei se é correto dizer isso, mas aparentemente essa viagem temporal, ela não se desenvolve como viagem temporal, mas um rascunho aparece ali na Segunda Era, na queda de Númenor. E dá pra aceitar então, vamos considerar, só pra não achar que o Tolkien... Só pra não ficar chato Só pra ficar chato pro homem, né? Não foi o Tolkien que fez os Vingadores Ultimato, né? Isso, foi, tá certo. O legal é que a trilogia espacial, ela foi considerada uma das maiores trilogias antes de Senhor dos Anéis, né? E é considerado um dos clássicos da literatura inglesa, né? Da literatura britânica. Muito bacana. E ele, em 1938, antes de Cristianismo Puro e Simples, antes de Cartas de Diabo a Seu Aprendiz, antes do universo de Nárnia, ele resolveu escrever uma
ficção alegórica pra defender suas verdades, pra contar aquilo que ele estava vivendo e tal, e utilizou esse nosso personagem, o Ransom. Olha só, falando com a pronúncia correta aqui, tentando pelo menos. O Hanson. O Hanson, isso. Que aparece aqui nessa história. Eu já vou começar dizendo que eu tive um pequeno problema pra conseguir entrar na história e assimilar todo esse universo. Primeiro, ele tá na Terra, tá vivendo a sua vida ordinária da Terra, acontece uma situação lá em que ele tem que resolver uma adversidade e tal. Até aí, eu consegui me conectar bem porque as coisas estão dentro de tudo que eu conheço, de que eu consigo imaginar. Uhum. Quando ele parte para a viagem interestelar, digamos assim, a viagem extraplanetária, a coisa começa a ficar complicado pra mim. Na nave. Tanto na nave, que é aquela nave que, né, não tem as paredes paralelas e tal, nem perpendiculares. É a nave do astronauta do Maurício de Souza, né? Eu imaginei isso. Tanto na nave quanto no planeta, cara. Porque no planeta aconteceu o seguinte, o Lewis perdia muito tempo pra explicar uma coisa que se fosse na Terra ele não teria gastado tanto tempo, né? Porque ele tem que explicar que a água é azul, mas não é azul como a gente imagina que é o azul, é um azul de verdade. Você não tem referência. Exatamente. E como a gente não tem o filme, pra gente poder imaginar a partir do filme, né? Porque isso ajuda bastante em outras obras. Pois é, mas a nossa imaginação tem esse problema. A sua. A minha imaginação tem esse problema. É claro que o filme ia simplificar muito coisas extraordinárias que ele descreve lá, né? Porque são coisas que a gente não consegue imaginar. Exatamente isso que eu acho que é um pouco da graça. Uhum. Mas eu tinha muita dificuldade de me imaginar naquele lugar. Aí ele começa a descrever as criaturas, aí você começa a imaginar... É muito engraçado na nossa mente como é que funciona, né? Porque de repente é uma bola preta, lisa, que sai de dentro da água. De repente você descobre que tem uma cabeça, que tem uma coisa na cintura que parecem órgãos genitais, mas depois você descobre que é um cinto que tá pendurado. Aí eu falo, que é isso, gente? O que eu tô imaginando? O que eu tô imaginando, né? Agora imagina se a tarefa é sua de criar um personagem pro filme, hein? Aí ia ser uma beleza. Então, gente... Mas aí, assim, sabe como que eu me resolvi com relação aos... Qual que é esse personagem, cara? Os termos eu nunca vou lembrar. O primeiro com que ele faz amizade. Ross. Os Ross. Ross, né? Coca. É H-R-O-S, né? 2S, sei lá. Como que eu resolvi pra imaginar esse personagem? Tem a edição do Além do Planeta Silencioso de 2010 da Martin Fontes. E na capa tem o Ransom com o Ross em cima de um barco. E é só uma silhueta, assim. Aí a hora que eu vi essa capa, eu falei, pronto, agora eu consigo imaginar o personagem, pelo menos a silhueta dele. Porque era um bicho muito desfigurado que tava na minha frente, sabe? Eu acho que eu nunca tinha lido uma ficção desse nível, assim, sabe? Tão desconhecido, num ambiente tão desconhecido, que não existe nenhuma representação gráfica dela, em que a gente tem que imaginar 100% do que tá acontecendo, né? Foi uma experiência interessante, mas foi difícil pra mim. Mas eu tava lendo que essa era a intenção do autor. Ele queria exatamente apresentar uma coisa que a gente não tinha conhecimento, assim como o personagem, o Ransom, não tinha conhecimento, e conforme ele ia conhecendo aquilo, a gente ia se identificando com ele. Pode ser que, de modo gráfico, isso seja mais difícil pra gente, mas eu acredito que em 1938 isso deva ter funcionado muito bem, né? Acho que a imaginação era melhor naquela época. A gente não tinha tantas representações. Resolve um pedacinho disso, Paulinho. Eu sei que a gente tá pulando a cerca aí, mas o comecinho da Perelandra é ele falando com o Lewis e explicando da viagem, um pouco antes dele fazer a segunda viagem. E assim, o Lewis fala exatamente isso com ele. Ele fala, cara, era muito difícil ele explicar pra gente as coisas que ele viveu por falta de parâmetros de comparação mesmo. Eu acho que ele usou até a favor da literatura dele essa característica. Para falar sobre a habilidade de imaginação, em 32, com certeza não tinha TV. Então, era uma geração de pessoas criadas na literatura e não na TV. Tinha já filmes, não sei quando entrou o filme falado, mas TV, se já fora inventada, era coisa de rico. As pessoas liam, então era mais fácil, talvez, para as pessoas imaginar. Como sempre, eu tenho mais coisas para falar do que tempo. Não sei se é preciso chamar isso de alegoria. O próprio Lewis rejeitaria essa terminologia, tanto é que Tolkien falou uma vez sobre O Senhor dos Anéis que não é uma alegoria, que ele odeia alegorias. Agora, o Lewis escreveu de fato uma alegoria chamada O Regresso do Peregrino, e numa alegoria você não fica na dúvida de quem são os personagens. Então você tem numa alegoria o gigante Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito
espírito da época. Você tem, na alegoria de O Peregrino, do John Bunyan, você tem o fiel, você tem o personagem, todos com nome que representa o que eles sentem, o que eles promovem, o que eles pensam. O que você tem, e aqui eu acho que é interessante pensar um pouco disso, o Lewis escreveu um livro chamado Uma Experiência na Crítica Literária, e está em português, eu sei que a Danielle Gregersen traduziu, e nele ele faz uma diferenciação entre o leitor literário e o leitor comum. O leitor comum, não literário, ele usa a literatura, ou seja, a qualidade da literatura não é importante, o que ele quer é usar o que ele está lendo para ele viajar, ele se colocar na história, enquanto que o leitor literário, ele recebe o que o escritor está dizendo, ou seja, ele não sabe o que pensar a respeito da literatura, como imaginar, até ele ler e deixar o autor falar com ele. E, nesse caso, o Lewis diz que quando a literatura funciona nesse nível, o que acontece é que você consegue enxergar o mundo com os olhos de outra pessoa. E isso é importante. Então, o que nós temos que entender é que Lewis já é cristão a essa época, ele já se converteu ao cristianismo, e ele está escrevendo uma mera história, só que ele é cristão, e o cristianismo dele aparece da mesma forma que o cristianismo do Tolkien aparece no Senhor dos Anéis. Tem pessoa que tenta falar o que significa isso, o que significa isso, esse personagem é quem representa o quê, e não é a forma. O Lewis e o Tolkien rejeitariam essa abordagem. O certo é receber como forma de história, mas entender que quem está escrevendo é um cristão e ele enxerga. Então, a base de entender fora a trilogia cósmica, mas especialmente esse livro, é imaginar. Você tem um escritor cristão que imagina uma viagem extraterrestre com os pressupostos que o mundo tinha na época, mas como ele acha como cristão que seria. Então, o pressuposto do H.G. Wells, por exemplo, é que ele encontra monstros. E o Lewis está escrevendo com a ideia de que quem é o monstro somos nós. Ele encontrar criaturas que nunca tinham pecado. Então, não é bem uma alegoria, mas a vantagem de ler esse livro, até para o ateu, é que ele consegue entender o mundo do ponto de vista de um cristão. É interessante notar que, além do planeta silencioso, o tempo todo você fica pensando que vai ser o planeta para o qual ele foi. Mas, na verdade, conforme o livro anda, você descobre que o planeta silencioso é o planeta Terra. Porque, assim, é o que o Mark falou, as criaturas não pecaram lá. Nós que somos os monstros invadindo o espaço deles, aí tem um ser que cuida de cada planeta, é um tipo de deidade aí, e aí os personagens no outro planeta, eles acabam falando que, olha, nesse terceiro planeta aí do sistema solar, parece que não tem esse ser, ou esse ser não age nesse planeta. É muito louco isso. Sim, deixa-me explicar essa parte que você fala, uma espécie de deidade. O que eles chamariam é um espírito tutelar, e um livro paralelo que você leria com muito proveito, esse eu sei que foi publicado pela chamado A Imagem Descartada. A Imagem Descartada, Lewis era de profissão um professor de literatura medieval. Ele amava o mundo medieval, e na Imagem Descartada ele pinta a cosmovisão medieval, e na cosmovisão medieval você tinha a música das esferas, você tinha os planetas. Júpiter é um deus grego, Saturno, um deus grego, você tem Marte, outro deus grego, você tem Vênus, Mercúrio, todos esses são deuses gregos. E uma coisa para você entender a trilogia cósmica, especialmente os primeiros 2 livros, é entender a cosmovisão medieval. E eu acho que uma coisa que transparece muito é quanto o Lewis amava essa cosmovisão medieval. Ele termina A Imagem Descartada dizendo, pena que não é verdade, mas numa obra de ficção científica ele pode deixar todo esse amor transparecer, e deixa. Mas se você quer entender o que está por trás disso, nós daríamos nomes, anjos e tal, mas cada planeta teria um espírito tutelar, que seria uma espécie de anjo acima dos outros, governando, mas tudo isso está na cosmologia e a cosmovisão medieval. Se você quer entender isso, então A Imagem Descartada vale muito a pena ler. Eu não conhecia esse livro também, hein? Olha só, caramba. Não é um livro de histórias ficcional, né? É uma análise que ele faz. Sim, muitas vezes o Lewis, quando ele escreve ficção, você pode
pode achar um livro de não ficção que coloca a mesma coisa de uma forma mais expositiva. Por exemplo, se os leitores lerem o terceiro livro, que é essa Força Medonha, eles precisam ler junto com esse livro o livro Abolição do Homem. As duas coisas são, um explica o outro. Se você um dia conseguir o Regresso do Peregrino, você tem que ler junto com o Regresso do Peregrino a autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria. Sim. Me parece que Perelandra também tem um livro que acompanha, mas eu estou coçando minha nuca para tentar lembrar e eu não lembro. Será que não é o problema do sofrimento, Mark? Que ele fala sobre a queda e etc? Eu tenho a impressão que sim, mas eu teria que reler os dois e... Fica de tarefa, Mark. O Mark é impressionante. Ele falou, vamos gravar, ele lê os 3, né, Mark? Eu ia ler, mas aí vocês falam que não. Eu, na verdade, estou lendo outro livro dele, que é O Peso da Glória. Comecei a ler, quase terminei também. O Luz é fascinante. Paulinho, eu queria retomar uma coisa que você comentou no início sobre a questão da imaginação, né? Uhum. Eu sou um leitor herdeiro dessas linhas de cinema, né? Então eu comecei a ler livros porque eu vi as Crônicas de Nárnia. Eu nunca imaginei que um livro... Me contaram assim, tá vendo as Crônicas de Nárnia, tal, que você viu no cinema e curtiu? Então, originalmente é um livro. E na minha cabeça, jamais que um livro teria uma história tão bacana quanto aquela. Então, eu sou um herdeiro de filme. Eu fiz o movimento do filme para os livros. Então, quase todos os livros que eu fui lendo dali pra frente, boa parte deles, os fantásticos, eu sempre peguei do cinema pra cá. Então, Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia. Esse foi o primeiro livro que, apesar de ser científico, né, uma ficção científica, pra mim ele tem muito mais característica de contos de fada e fantasia do que de ciência mesmo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, esse foi o primeiro livro que eu li sem qualquer interferência de filme, sem qualquer personagem que já remetesse direto. Então, pra mim foi uma experiência... E é muito legal, né, muito Lucas? Bacana. Do zero. Assim, eu prefiro muito ler do zero. Foi uma experiência bem bacana. Pra mim, assim, isso foi bem rico mesmo. Foi por isso que eu quis ler a trilogia cósmica inicialmente, porque não tinha qualquer referência de imagem na minha cabeça, né? Tinha a referência do próprio Tolkien, né? A trilogia cósmica, entre as obras de ficção do Lewis, é a que Tolkien mais endossa, assim, mais elogia, né? Então, juntei o A com o B e foi uma experiência bem bacana, assim. E, gente, assim, eu falei da minha experiência, mas eu não achei ruim, assim, só foi difícil, sabe? Sim, foi. Porque é doloroso, assim, pra né? mim foi a viagem até o planeta. Nossa. Demora um pouquinho, né? Bem cansativo ali. É igual você ler O Senhor dos Anéis, até chegar em Bree é bem difícil, né? Exatamente. Então, é isso então, mesmo. Até acontecer a viagem em si, toda aquela introdução, eu comecei 3 vezes, cara. Eu não conseguia desenvolver, eu achava a narrativa um pouco parada, assim, e não rolava. Esse é a grande bênção da gente ter o podcast, cara. A gente não pode adiar. Se a gente adiar, a gente se ferra depois. Então a gente tem que ir. É como se tivesse uma prova no final da leitura, sabe? Isso. Só deixa-me ajudar o leitor que ainda vai querer ler esse livro, que vai pensar, eu não vou conseguir sair dessa viagem até o planeta. Foi a 3ª vez que eu li esse livro. Então, a gente repara coisas na 3ª lida que a gente não repara na 1ª nem na 2ª. Uma coisa muito interessante perceber, você vê isso durante toda a estada do Ransom em Malacandra, mas especialmente na viagem para Malacandra, ele descreve os seus sentimentos. E isso é muito, muito importante. Eu vou dizer por quê. Então, infelizmente, eu só tenho o livro em inglês, mas ele está falando coisas tal. Eu senti medo, mas não aquele medo que você sente frente a um inseto, ou o medo corriqueiro que você sente no meio de uma guerra. Aí você coça a cabeça e você fala, mas por que tanto foco no sentimento dele? Isso, na história do cristianismo, é muito importante porque Lewis, por exemplo, em A Abolição do Homem, vai falar a importância de ter a emoção correta em frente a um objeto. Ou seja, ele fala do Coleridge, que ouviu 2 turistas falando sobre uma queda, uma catarata, e um dos turistas disse, que catarata bonita, e o outro disse, não, essa catarata é sublime. E Lewis, com Coleridge, está dizendo que o segundo turista está certo, ele sentiu o que ele deveria sentir. E quando a gente sente
o sentimento errado, isso é o que os antigos chamam de afeições desordenadas. Ou a gente sente uma intensidade demais, ou uma falta de intensidade, ou a gente sente a emoção errada, e isso é o que move o mundo e é o que gera ações corretas. O problema é que a palavra medo é muito elástico. Você tem o medo de minha esposa vendo uma barata, isso é um tipo de medo, ou o medo que você leva quando quase acontece um acidente terrível que você quase morre, ou o medo que você sente poucas horas antes de uma prova muito importante. Todos esses sentimentos a gente chama de medo, mas são sentimentos diferentes um do outro. Nós falamos que temos que amar a Deus de todo o coração, mas com que amor? O amor que a gente tem para uma estrela de rock, o amor que a gente tem para com o nosso time de futebol, ou o amor que a gente tem com nossa esposa, namorada, ou que tipo de amor? E Lewis descreve repetidas vezes, se você ler de novo, você vai perceber repetidas vezes, com precisão, o sentimento que ele sentiu. Por quê? Porque ele está usando palavras elásticas que ele precisa explicar. Eu achei isso fascinante. Que legal. Isso é muito legal mesmo. A forma de escrita do Lewis, né, o jeito que ele conta as histórias, o jeito que ele descreve as coisas é muito própria dele, né? É muito diferente, assim. Quando eu comecei a ler as ficções do Lewis, eu comecei a procurar nele o Tolkien. Porque, assim, eles eram amigos, eles são da mesma época e tal. Aí você começa a perceber que não é a mesma coisa. É uma outra forma de escrever, de contar a história, de te cativar, né? É muito próprio dele. Isso é muito interessante. Essa aposta que o Thiago colocou aqui pra gente, que eles fizeram de viagem espacial e viagem temporal, partiu de uma ideia do próprio Lewis. Numa conversa com Tolkien, ele falou assim, eles se chamavam, Lewis era chamado por Tolkien de Jack e Tolkien era chamado por Lewis de Tollers, né? Então aí Lewis chega e fala assim, Tollers, tem pouca coisa que a gente tem gostado, assim, que a gente tem sentido prazer de ler, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma história um pro outro. E aí que surge esse contexto da aposta. Aí eu achei legal, porque aí depois Tolkien, na carta, ele diz assim, a gente tinha um núcleo comum de histórias, de gostos, assim, e ao mesmo tempo a gente tinha algumas divergências. Porque Lewis fazia algumas críticas a Tolkien, na Senhor dos Anéis, etc., e Tolkien fazia suas críticas a Lewis também, né? Então eu achei interessante o seu comentário de procurar Tolkien e Lewis, e até encontrar alguma coisa parecida, mas ao mesmo tempo encontrar coisas que não batem, e é bem pessoal do Lewis mesmo. E o personagem principal do livro, Ransom, ele é inspirado no próprio Tolkien, né? Por ser um linguista. Ele é um filólogo, né? Filólogo, Mas conta pra gente, Thiago, qual é a história? Vamos contar essa história ou não? Vamos lá. Então, nós começamos no planeta Terra. O livro começa com um personagem único, que é apresentado como Ransom. Ele é um professor de filologia, e aí já é a primeira ponte pro Tolkien, que era um filólogo também. E ele tá andando, tentando achar algum lugar pra passar a noite, e começa a chover, e aí ele vê que não vai chegar numa cidade, ou num vilarejo, alguma coisa, e ele percebe que ele vai se ferrar, e vai anoitecer e não vai ter onde ficar. Aí ele encontra uma senhora desesperada, porque sumiu o filho dela, e o filho tinha que ter voltado do trabalho, ou não, e aí pra tentar ajudar ela, ele fala, eu vou atrás do seu filho, porque ele pensa que vai encontrar um abrigo nesse local onde o filho tá pra ele passar a noite. E aí, chegando lá, ele encontra os outros dois personagens, que é o Weston e Divine. O Divine e o Elston. Ele descobre depois de um tempinho, logo no começo, que o Divine estudou com ele quando eles eram adolescentes, alguma coisa do tipo, na faculdade, alguma coisa assim. E aí, eles descobrem que eles estão fazendo uma coisa esquisita no casarão lá onde eles estão. Ele acaba mandando o outro moleque que trabalhava lá de volta pra mãe dele. Esse menino não aparece mais, mas é interessante pensar o que seria do menino se o Ransom não tivesse encontrado ele, né? Porque o menino que ia viajar pra Malacandra. Por isso que o nome dele é Ransom. Ele resgatou o menino. Olha só que bonito. Olha só. Ele é um tipo de Cristo pro menino ali, né? Ele acaba... substituindo, né? E aí o que acontece é que aparecem as duas personalidades. Esse Divine é meio que puxa-saco. É legal falar que o Ransom lembra dele como uma pessoa que ele não gostava na faculdade, né? Que ele achava muito chato e tal. Ele desenvolve muito bem essa parte. E o Weston é um cara mais fechadão. Parece que não gosta muito do Ransom. O que esse cara tá fazendo aqui e tal. Tem algumas conversas muito interessantes no começo. Ele falando sobre o exército, pra mim, no começo foi muito legal. Que pra mim foi o Lewis dando a opinião pessoal dele sobre o exército através dos personagens. Um parênteses aí, cara. 1938, entre guerras, né? Isso. Depois da Primeira Guerra e preparação pra Segunda Guerra. As vésperas da Segunda Guerra, né? Isso é bem interessante de entender. E o Lewis era veterano da Primeira Guerra. Ele foi contundido na Primeira Guerra. Muito bom. Bom, enfim, tem na página 20, se alguém quiser, um trechinho aí, mas não vou ler. E aí o que acontece? Vai contando assim mesmo, sem dó, Paulinho?
Vamos até chegar no planeta e ter os primeiros desafios. Tá bom. O que acontece é que os dois lá, amigos, estão fazendo algum tipo de experiência estranha e não é revelado muito bem o que. E aí eles dopam o Ramson e ele vai contra a sua própria vontade. Ele se vê preso com o tempo você descobre que ele tá indo numa nave espacial e não tem muito o que fazer ali. Aí gasta um tempão, meio chato essa parte do livro, mas ok. Eu não achei tão chato, falar a verdade, cara. Então aí é muito pessoal. Essa coisa do o sol tá de um lado e o escuro do outro, cara, ele ia da noite pro dia só atravessando a nave de um lado pro outro. Foi caramba. E é muito louco, cara, porque a gente acha que todo o conhecimento científico que a gente tem vem dos últimos anos, né? Aí tem muitas coisas assim que você fala, caramba, eles já sabiam isso em 1938, né? Ou pelo menos o Lewis já tinha essas informações, né? Acho que já sabiam há muito mais tempo. Mas o Lewis já tinha essas informações. Era um cara que tinha um conhecimento sem ter acesso a tanta coisa como a gente tem hoje, mas ele tinha um conhecimento astronômico muito interessante pra poder escrever algo com uma base científica até, né? Ele passa experiência de extremo frio, extremo calor, dependendo da sala onde ele tá na nave, né? É muito louco isso. E aí, enfim, ele tá lá, todo angustiado, passando, acho que passa mais de meses na nave. Acho que são 20 e poucos dias. Não, 28 dias. 28 dias, ele passa, assim, 28 dias numa angústia que a gente fica pensando, né? É aquele medo pré-prova, só que esse aí diluído em 28 dias, né? Então, ele não sabe o que vai acontecer, ele não pode agredir os dois, porque, enfim, ele tá viajando numa nave dos caras, ele não sabe o que fazer se acontecer alguma coisa com os dois. E ele percebe que, tipo, tem umas partes da nave que ele não pode ir, e ele percebe que existe vida nesse outro planeta e que eles vão entregar ele pra talvez ser executado ou alguma coisa assim. É bem nebuloso e é de propósito que é nebuloso. Ele não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. E a gente também não sabe porque a gente tá na mente do protagonista. Na mente dele, isso. E aí ele tem o plano de, cara, chegar lá, eu vou vazar, vou tentar fugir, tentar agredir alguma coisa. Ele guarda uma faca pra ele. Eu fiquei esperando usar essa faca a história inteira, ele não usa. Ele usa, sim, pra coisas mais banais, assim, mas ele usa. Você queria ver morte, você queria ver sangue, né, Tan? Tô vendo. Não, é porque assim, quando um personagem coloca alguma ferramenta ou alguma coisa muito específica, assim, na história, normalmente eu até marco ali que falo, isso aqui vai ser importante. Só que não foi. Tá bom. Ele fala muito, né, da faca. Então, justamente, como ele falou da faca, eu falei, isso aqui vai ser o olho de Tandera da história. Mas não foi. Ele usou pra cortar uma fruta, talvez. Alguma coisa, acho que foi isso mesmo. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei se a gente poderia chamar de easter egg, mas essa ideia dos dois personagens aí coadjuvantes, né? Eu tava lendo Divine, né? Eu não sei se é assim que vocês leram também. O Divine e o Weston. Assim. Eles, desde esse começo, eles já demonstram qual que é a tensão da história, né? A ideia do domínio, assim. Então, eles iriam levar um garoto contra a própria vontade, depois acabam levando o Hanson contra a própria vontade, para eles sacrificarem um dos dois para conquistar favores, assim, ou ter uma moeda de troca com os seres de Malacandra, né? Tinha ouro, acho que lá, né, que eles queriam pegar. Me lembrou um pouco a ideia do Avatar do James Cameron, né? A coisa da invasão, da colonização, da exploração e tal. Também me lembrou Portugal invadindo o Brasil e tal, mas enfim. É muito interessante como essa ideia de domínio, assim, essa ideia de poder sobre o outro, né? Ele vai aparecendo nos 3 livros da trilogia cósmica, assim. Sim, mas o Weston e Divine têm propósitos bem diferentes. O Weston é visionário e o Divine é venial. Ele só quer ficar rico. Ele não tá nem aí com o que o Weston quer fazer. O Weston tem um propósito visionário, ele quer se tornar um deus. Ele é a abolição do homem. E o Divine, que em inglês soa divino, ele só quer ficar rico. Algumas informações interessantes. O nome do clube do qual participavam o Lewis e o Tolkien era The Inklings. Inklings é uma expressão de duplo sentido. A palavra inkling, em inglês, tem a ideia de ter o início, o princípio de uma ideia, uma noção vaga de um assunto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, inkling também tem a palavra ink, que é tinta de escrever. Então, seria os tintureiros, porque eles eram todos amadores de literatura
literatura, e era um clube literário onde eles se desafiavam a escrever e liam um para o outro, criticavam um ao outro, esse tipo de coisa, como já foi falado. Tinham outros no meio desse grupo muito interessante, mas uma das coisas, um dos prazeres do Lewis e dos seus amigos era tirar férias andando. Então eles caminhavam com mapas na mão. Inglaterra tem muitas trilhas e caminhavam com mapas na mão, andavam talvez 4, 5 horas durante o dia para uma certa cidade, e lá eles se hospedavam num lugar que tinha um bar. A recompensa da caminhada era beber juntos no bar no fim da tarde, descansar, para o outro dia seguir viagem. E muitas vezes tem uma foto muito famosa de uns 4 desses amigos perdidos olhando o mapa e alguém batendo essa foto e eles tentando achar, porque se você errava o caminho, você andava muito mais distância, e é o que acontece com o Ransom no início. Ele se perde. Na verdade não se perde, ele vai para um lugar e a hospedaria não o aceita. Aí ele tem que caminhar à noite quando ele queria já estar dormindo, né? E deu tudo errado. Mas é interessante essa parte. Tolkien é um filólogo, e isso é importante, talvez é um tributo a Tolkien, mas não é só um tributo a Tolkien, porque uma parte que eles fizeram é criar, tanto o Lewis quanto o Tolkien no seu Senhor dos Anéis, é criar linguagens. Sim. E o fato que ele era, na história, um filólogo, deu a oportunidade para o Lewis criar uma linguagem, a linguagem que se fala em Malacandra, e como tem 3 espécies de seres inteligentes, os Rhenal, e cada um com seu sotaque diferente, e na verdade a linguagem que eles falam é a linguagem de um deles, mas para se comunicar todos usam, porque um deles é os Herossas, são os poetas e os que entendem de língua, então eles falam essa língua em comum, mas dá uma oportunidade para Lewis criar um idioma, e a gente vê como que ele tem o plural e o singular e os verbos, como isso funciona, que era um assunto do dia a dia, tanto do Lewis quanto do Tolkien. Eles amavam esse tipo de coisa, era o assunto diário deles, e o Tolkien faz a mesma coisa no Senhor dos Anéis. Bom, o Ramsay chega lá no planeta, ele consegue fugir dos dois, e aí ele fica perdido, ele não sabe o que esperar, tipo, ele tem situações tipo, eu não sei o que eu posso comer, eu não sei se a água é potável, e tem todas essas crises. Isso aí. Eu achei bem legal, essa sensação, porque é o que a gente fica pensando mesmo, né? O que a gente faria nessa situação? Vou correr pra onde? Eu não conheço nada. Eu vou fugir dos caras, mas eles que seriam quem me ajudariam a sair daqui, né? Como que vai reverter essa situação? A gente se vê numa situação muito sem saída mesmo, né? Aí, tipo, ele vai andando, em tese fugindo daquele ser inteligente que ele já tinha visto de longe, mas ele achava que ia fazer mal a ele. E aí ele encontra um segundo ser, que é esse que o Paulinho falou no começo, que são os Rossa, que é plural, o singular é Ross, sei lá como que fala isso. E aí ele percebe que apesar da estranheza e da feiura da criatura, é uma criatura inteligente. Ele embarca com ela num barco e aí ele começa a viver com eles um tempão, e aí ele começa a entender, desvendar qual que é a linguagem deles. Aí entra o fato dele ser um filólogo, ele começa a apresentar um pouco da estrutura literária dele, e eu não achei nem um pouco maçante essa parte, achei que ele fez de um jeito muito legal. E aí ele começa a descobrir como que é o estilo de vida dessas criaturas lá. Ele percebe que essas criaturas eram poetas, como o Mark falou, que tem 3 grupos de criaturas diferentes, e as 3 são inteligentes, o que é uma diferença do planeta Terra, que a gente só tem o ser humano como criatura inteligente, né? Elas lidam entre elas, e aí é apresentado pra gente todo um panteão aí, entre aspas, aí, de deuses, ou do tutor planetário, alguns tipos de anjos, aí tem toda uma nomenclatura específica pra isso. É interessante apresentar que o Ransom, ele é de alguma forma cristão, ele aparece algumas vezes orando, por exemplo, em algumas situações, e aí que você começa a perceber o estilo de vida que o Ross vai explicando pra ele, e aí pra mim começa a lição de vida pra gente, ser humano. Sim. Né? Eu até separei uma específica aqui que eu queria compartilhar, que pra mim foi o ponto-chave, assim, de todas essas lições. Quando eles estavam falando sobre controle de natalidade, eles falam sobre aproveitar o momento, sobre a importância da morte e tudo mais. O amigo dele lá, o Ross, ele diz o seguinte, deixa eu ver onde eu vou começar aqui. Ele tá falando sobre a ideia das memórias e dos acontecimentos serem importantes e de você tentar ficar revivendo situações importantes pra sua vida. Aí ele diz, então ele vai ficar contente apenas com o prazer da lembrança? Isso é a mesma coisa que dizer, minha comida, estou contente apenas em comer. Não estou entendendo. Um prazer será completo apenas quando for relembrado. Do jeito que você fala, humano, é como se o prazer fosse uma coisa e a lembrança outra. É tudo uma coisa só. Os Ceroni poderiam dizer isso melhor do que eu. Não melhor do que eu diria uma poesia. O que você chama de lembrar é a última parte do prazer. Assim como o
Cra é a última parte de uma poesia. Quando você e eu nos encontramos, aquele encontro foi muito rápido, não foi nada. Agora ele está crescendo e se transformando em algo do qual podemos nos lembrar. Mas mesmo assim, sabemos muito pouco a respeito disso. Como será quando eu me lembrar disso no momento da minha morte? O que isso fará em mim durante todos os meus dias até este momento? Esse é o verdadeiro encontro. O outro encontro foi apenas o início de tudo isso. Você diz que há poetas no seu mundo, eles não ensinam essas coisas a vocês? E assim, pra mim, eu tenho uma frase que eu falo sempre pro Lucas, meu filho, carpe diem, né, que a gente aprende no colegial, é aproveite o dia, aproveite o dia. Então você tem experiências na vida, oportunidades de viver coisas na vida que a gente fica, perdi. E às vezes a gente vai gastar um tempo com essa experiência e a gente só dá valor para aquele ponto onde a gente executou a experiência. Só que aí esse Ross, pelo menos para mim, ele ensinou que essa experiência, a execução dessa experiência é só o comecinho, porque ela, a partir daquele momento ela entrou na sua vida, então essa experiência você vai viver ela a vida toda junto com a lembrança e você pode transformar isso numa amizade, por exemplo. O momento em que eu encontrei uma pessoa muito importante na minha vida, o momento em si ele é muito pequeno perto do todo. Isso pra mim foi sensacional. E assim, aí começa a andar a história, ele começa a ir atrás, ele é chamado pelo Deus do planeta lá pra alguma coisa e ele começa uma peregrinação atrás desse Deus pra descobrir o que vai acontecer. E eu acho que ir muito além disso na história é estragar a história. E a partir desse momento, né, na verdade, desde o começo do livro existem várias discussões filosóficas, mas o que acontece é que a partir do momento que ele começa a se encontrar com essas outras civilizações, com esses outros seres, aí ele tem diálogos que tornam o livro ainda mais interessante. Frustrante para algumas pessoas que esperavam uma aventura mais de sobrevivência, de tentar entender o planeta e tal. Isso fica mais no secundário, né? Ele tá enfrentando as dificuldades e vivendo essas intempéries, né? Só para não repetir dificuldades de novo. Mas o foco de todo o livro a gente percebe que é essa sede do Lewis de colocar essas discussões em questão, né? Nos diálogos dos personagens, né? É dar um contraste entre a civilização humana e o que nós fazemos aqui no planeta Terra e o que seria possível de se fazer olhando para outras civilizações que pensam diferente, né? É isso. Então, nessa segunda parte do livro, nesses últimos 2/3 do livro, na verdade, a gente tem muitas dessas discussões e são frases que a gente poderia ficar discutindo aqui programas a fio, porque tem muita coisa interessante mesmo. É até legal considerar isso que vocês acabaram de dizer sobre a nossa civilização marcada pela queda e a civilização de Malacandra não marcada pela queda, que se caso eu não esteja muito enganado, o único homicídio que a gente tem na história foi causado por um humano. Sim. E num momento de diálogo, um dos personagens de Malacandra, quando se refere a nós aqui na Terra, ele diz que o grande problema nosso aqui é que todo mundo aqui tenta ser uma espécie de Deus, né, entre aspas, assim, um equivalente à divindade, né, para eles. E dessa nossa tentativa de todo mundo ser igualmente Deus que acontecem esses atritos que causam tanta estranheza para o Hanson em relação à sociedade que tem em Malacandra, né, essa sociedade mais generosa e etc. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei muito desse livro, apesar de... Quando eu conheci o Lewis, eu conheci ele por Crônicas de Nárnia, né? Mas eu vi muito a filosofia nesse livro, né? Muita teologia. E eu gostei muito daquela parte quando o Ransom, ele descreve o céu, né? E a partir dali, foi desse momento em que o livro ele me cativou de um jeito. Então, eu não vejo a hora de começar o segundo. Eu espero mesmo que essa trilogia, ela... Continue, né, gente? Que tenha novos livros, né? Que o Lewis não pare de escrever. A gente mandou o 4º livro da trilogia no Ictus, hein? Tem que registrar. Mas a reflexão filosófica sobre a religiosidade, ela me trouxe uma visão muito diferente. Eu ainda tô assimilando muita coisa. E quando eu escuto o Mark falando, eu só vejo que eu só entendi a ponta do iceberg. Nós somos os leitores comuns que ele descreveu, né? É isso mesmo. Assim, nesse ponto é interessante esse livro, porque assim, ele fala muito sobre filosofia e cristianismo, só que ele não é aquele livro que fica falando sobre Deus, onde um ateu, um descrente vai se incomodar, sabe? É um negócio que faz as pessoas pensarem, qualquer pessoa. Eu diria a forma de não ser mais um leitor comum, e não tem nada errado com isso, é ler mais. Mas você lê mais que uma leitura vai construindo em cima de outra. Sim. Por isso que é tão vantajoso, como eu disse, eu li pela 3ª vez. Puxa vida, a primeira vez que eu li, eu estava na faculdade, isso é uns 200 anos atrás.
Eu não sabia nada, não entendia nada de filosofia. Achei interessante a nível de história, mas não tinha nem a curiosidade de ler os próximos 2 livros da trilogia. Aí eu li novamente na época de fazer a minha tese, a TCC de mestrado, foi 2009, 2010, por aí que eu reli, e já tinha avançado bastante, mas agora eu li de novo, depois de mais 9, 10 anos, puxa vida, a diferença é incrível. Quanto mais você lê, mais você vai apreciando o que está acontecendo. Uma coisa que me chamou a atenção dos comentários recentes aí é a questão do Lewis não ser proselitista na fala dele, então ele não fica enfiando Deus e Jesus na história e querendo forçar alguém a abraçar o cristianismo, mas ao mesmo tempo, como o Mark já comentou em outro momento também, é bem bacana ver como o cristianismo aparece bastante. Até um amigo meu que costuma falar brincando que Lewis pratica uma apologética imaginária, né? Uma apologética fantástica, assim. E aí eu lembrei bastante do livro que o próprio Mark citou aí, o Imagem Descartada, isso. A Imagem Descartada. Que tem uma ideia bem bacana, como que era a arte clássica e como que é a arte moderna em contraste, né? Enquanto a arte moderna, ela preza pela criatividade, por fazer alguma coisa nova e criar um sentido novo, a arte clássica, ela tem o seu valor em imitar a realidade, né? Ou seja, imprimir um sentido que você já reconhece na realidade. Então, para Lewis, isso é muito claro, já que para ele todo mundo é significado por Deus, para ele é muito claro como é válido e como é virtuoso ele imprimir esse significado na obra dele, ainda que não seja de uma forma proselitista. Então, quando a gente tem esse olhar cristão, essas coisas saltam muito pra gente, porque era quase uma visão dele, né? Parecia bastante pra ele. Eu acho isso rico pra caramba. Legal, gente. Eu também curti bastante a experiência, tinha muita curiosidade de ler, tive um pouco de dificuldade mesmo pra poder entrar na história e entender tudo que estava acontecendo, até que eu me toquei que não era um livro sobre uma viagem espacial, sobre uma ficção científica. Eu fiquei o tempo todo pensando assim, por que esse livro não é tão conhecido? Mas ele não é tão conhecido assim no meu universo, né? Eu sei que é uma obra clássica do Lewis e tal, mas quando a gente fala sobre as ficções dele, a gente sempre vai para as Crônicas de Nárnia. Mas eu comecei a imaginar assim, cara, como que um livro como esse seria transportado pro cinema, né? Um livro difícil, né? Parece que não faz muito sentido, né? Eu sei que tem outras obras que já foram consideradas impossíveis de se adaptar pro cinema e até conseguiram fazer alguma coisa e tal, nada muito grandioso, mas essa eu considero uma obra difícil de ser interessante se for utilizada a mesma pegada do livro, a não ser que eles aproveitem um universo e criem outra história lá dentro, uma história muito mais de aventura do que essa discussão filosófica toda que existe, né? Esse livro é um pouco mais adulto do que Nárnia, né? Se você for pensar. Bem mais. E aí, outra coisa, assim, fazendo essa relação com Nárnia, a gente reconhece muita coisa da mitologia criada por Lewis nessa história que também está presente em Nárnia, né? Principalmente com relação à divindade, as alegorias que ele utiliza, apesar de, né, não gostar de ser chamado de alegoria, mas eu vi muitos paralelos com a obra que ele escreveria depois, né? Porque ainda não existia Nárnia. Não sei se já existia em sua cabeça, mas não existia escrita ainda, nada publicado sobre Nárnia. Então esse paralelo realmente existe. Mas deu pra entender o coração do livro, deu pra entender o que ele quis passar nesse livro, por que ele escreveu, e depois, provavelmente lendo os próximos livros, a gente consegue entender mais ainda o coração dele. Mas é uma experiência muito interessante, principalmente se você se colocar em 1938, quando esse livro foi publicado. A época em que foi escrito, entre guerras, a mensagem que ele queria passar através de todas essas conversas extraterrestres aí, bem interessante mesmo. Recomendo que você assine o Clube Ictus para ter acesso a livros como esse, né? 4 livros do Lewis em seguida. Eu sempre falo nesse negócio do clube, a gente vive assim, eu tô sentado na janelinha por sermos os donos do clube, mas assim, tudo que a gente passa para vocês é exatamente o que a gente vive. Então essa descoberta de autores, essa descoberta de livros, é tudo muito fantástico. Assim, eu não sei a expectativa de vocês, mas eu também nunca tinha muito ouvido falar sobre a trilogia cósmica, eu sabia que existia e tal, mas nunca tive muito interesse de ir atrás dela. E depois de ler a primeira, assim, a expectativa que eu tenho é, cara, da mesma forma que Nárnia, assim, eu não posso simplesmente terminar esse livro, eu quero mais, assim, que bom que tem mais livros pra ler e não dá simplesmente pra encerrar esse universo e falar que vem o próximo, sabe? É aquele gostinho de continuar nesse universo e continuar vivendo ainda aquela aventura. Eu tô lendo o Perelandra agora, posso dizer que, assim, o nível mantém e estou feliz por saber que ainda tem mais o encerramento da trilogia e mais um outro livro, que é A Torre Negra, que também faz parte desse universo, e eu tenho certeza que quando eu chegar no final eu vou falar, puxa, que pena, agora eu cheguei ao fim dessa história e eu não vou conseguir mais viver esse universo. Até que tenhamos rostos, é outro livro de ficção dele, não é esse mesmo universo, mas esse é o melhor livro dele. É mesmo? Até que tenhamos rostos?
até que tenhamos publicado pela Ultimato. Que legal. Olha só, hein? Tem muita coisa ainda pela frente. Pra quem tá começando agora, né? Quem já leu tudo, só resta reler. Mas pra gente, a gente tem uma bela caminhada pela frente ainda. Mas a literatura é um negócio louco, cara. A gente tá falando, tipo, só do Lewis. E aí a gente já fala, nossa, tem esse. A gente falou outro dia do Dostoiévski. E aí é a mesma coisa. Nossa, e aí tem esse. E dá pra passar a vida inteira lendo e a gente não vai ler 1% do que a gente consegue. Muito bom, gente. Então, pra receber em casa esses livros, como a gente recebe pra ler, né? No Clube Ictus, clubeictus.com.br, assine lá, utilize o cupom de desconto Irmãos e a gente precisa decidir o livro do próximo literário. Chegou aquele momento. E dessa vez a gente não discutiu antes no Telegram. Vamos tentar decidir aqui. Eu tenho uma sugestão, quero saber de vocês, Thiago e Carol, se vocês estão com a gente. Porque, assim, temos 4 de livros nos 2 últimos Ictus, né? Então a gente vai ter que, assim, pra mudar um pouquinho os ares, vamos ter que regressar um pouquinho. E o que ficou suspenso aí? Viagem ao Centro da Terra e Confissões. Confissões de Agostinho. É só isso. Ele não vai sossegar enquanto não sair. Então, eles estão on hold aqui pra gente. Mas Viagem ao Centro da Terra, eu acho que é uma outra história pra gente seguir depois de 2 livros de história, que foram Orgulho e Preconceito e Além do Planeta Silencioso. Então, pra mudar um pouquinho de tema, eu sugeriria Confissões de Agostinho, que eu quero ler, e eu acho que eles têm que estar presentes aqui no Literário. Apoio? Assembleia? Tudo bem. Ó, eu tô pegando a lista de livros aqui, só pra ver se tem algum que a gente perdeu. Não, Thiago, vamos esse de Agostinho. Vamos de Confissões, vamos. Ó, só ciente, assim, a versão que a gente mandou não é o livro completo, porque Confissões é meio que um diário. Não é diário, é uma autobiografia do Agostinho. E aí, se não me engano, os últimos 3 capítulos, ele muda o assunto, ele vai construir todo um argumento filosófico, teológico sobre o Gênesis, se eu não me engano, que não está na edição que a gente mandou. Então a pergunta é, o que a gente vai ler? Vamos ler essa edição da Mundo Cristão. A edição que a gente mandou são, se não me engano, os 10 primeiros capítulos, subjúdice essa contagem aí, mas não tem os últimos 2 ou 3 capítulos. Então fica combinado, Confissões para o próximo literário. Obrigado mais uma vez, Mark, por estar com a gente. Eu sei que o Mark tá se segurando para não passar a tarde toda falando sobre o livro com a gente. Eu entendo o coração dele, como tá apertado. Eu sei que quando é luz, fica difícil eu ficar com a boca calada. Não, o que a Carol falou é bem isso. A presença do Mark faz a gente sair um pouquinho do leitor e se transformar no leitor literário. A gente passa de amador para profissional, né? E você sabe que é por isso que a nossa série de podcasts aqui chama Literário, né? Porque eu já sabia que existia esse leitor literário. Não foi uma simples coincidência. Claro. E obrigado também, Lucas, cara, por separar esse tempo aqui com a gente na hora do seu almoço aí pra gravar. Valeu mesmo. Cara, brigadão pelo convite. Foi bem especial. Eu tenho acompanhado o literário desde o primeiro, assim, eu fiz um endurance, assim, né? Sentei, ouvi vários de uma vez. Acho o projeto muito bacana e fiquei bem feliz pela oportunidade de estar com vocês. Foi uma honra gigante. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês que leem com a gente e acompanham. Vocês são especiais, nossos ouvintes. E vamos ler junto Confissões do Agostinho, a edição da Mundo Cristão que a gente recebeu no Clube Ictus. E para assinar Clube Ictus, clubeictus.com.br. Ó, pessoal, eu sou o Lucas, eu tô aqui com o Paulinho. Pera um pouquinho, Lucas. Vamos de novo, que passou uma moto aí, velho. Né? Deixa eu dar um oi aqui. Oi, Barrichello, tudo jóia? Tá bom.